A paz do Senhor para todos. E se você gostar desse vídeo, pode estar se inscrevendo no canal, para quando eu fazer novos vídeos, você possa receber uma notificação. E também pode estar deixando o seu like. Vamos ver o texto está registrado aqui em Apocalipse, no capítulo 13, e o versículo 13, que diz assim, Apocalipse 13, 13, que nos traz este ensinamento. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então vamos ver nesta mensagem, nesse ensinamento, 666. Até é um assunto assim bastante polêmico, até hoje nós já ouvimos várias interpretações baseado nesse texto, e cada um entende de uma forma. Mas vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, aqui aparece que esse número, 666, é o número de um homem. Mas, no Novo Testamento grego, aqui aparece a palavra antropos, que quer dizer ser humano, ou seria, não necessariamente um homem, ou seria, pode ser uma mulher. Agora, a palavra homem no hebraico, ou seria homem no grego, aparece a palavra aner, aí, homem adulto. Então, baseado no original, já começa a falar ou mostrar diferente, o qual muitas pessoas afirmam que este número 666 é um homem, ou seria, vai ser um líder político. Alguns afirmam assim, outros afirmam um líder religioso, mas sendo um homem. Mas no Novo Testamento grego já mostra diferente. Aparece a palavra ser humano. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria os escolhidos. Então, aqui está uma característica de enganar as pessoas. De que maneira? Através de falsos Cristo, falsos profetas, e como foi lido em Apocalipse 13, e o versículo 13 e 14, que iria fazer descer fogo do céu para enganar aos homens, ou seria, enganar de uma forma atraente. E também lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 9, realmente mostra ali enganar de uma forma atraente. E também em Apocalipse, no capítulo 19 e o versículo 20 diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivo
no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, nesse texto aqui, Apocalipse 19, versículo 20, também mostra que a besta, ela enganou. Aqui aparece uma forma de enganar atraente. Como Apocalipse 13, 13, fez descer fogo do céu, realizou milagres, realizou maravilhas, e ali atraiu e enganou muitas pessoas. Lá também, em Mateus 24, 24, mostra ali que o falso Cristo, né, e os falsos profetas também vão enganar a muitos. 2 Tessalonicenses 2,9 mostra também. Apocalipse 19, versículo 20, ali mostra que a besta, né, ali o falso profeta, enganou a muitos. Então aqui aparece o quê? Uma maneira de atrair de forma enganosa, ou seja, realizando milagres, parecendo ser verdadeiro, só que tudo são coisas falsas, ou seja, isto baseado em mentiras, baseado em falsas doutrinas. E outra forma é de uma forma forçada. Isso como aconteceu com muitos cristãos do passado. Por falar do Evangelho de Cristo, era açoitado, era preso, torturado, e muitos deles era torturado de uma forma tão brutal que as pessoas não resistiam e morriam. Então existe essa forma de forçar, né? Enganar de uma forma atraente. Esta é a pior forma, que a pessoa que é enganada, a pessoa sai da presença de Deus. Agora, a pessoa que é forçada e permanece fiel até a morte, a pessoa perde a vida física, mas na volta de Cristo passa a ter o direito de vida eterna e morar na Nova Jerusalém eternamente. E em Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 16 e o 17, diz assim: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta ou o número do seu nome. Então aqui aparece uma forma de enganar, ou seria um sinal na mão ou na testa. Isto seria o sinal da besta, como diz aqui o texto. Então, de um lado, nós podemos observar que isso está registrado em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9. Depois, Apocalipse 13 e o versículo 7. Aqui mostra o falso, ou a besta, ou o próprio Satanás, sempre imitando a Deus. Também em Apocalipse 14, o versículo 9, e depois Apocalipse 16 e o versículo 13, novamente vamos encontrar nesses textos, ali Satanás procurando imitar a Deus. Então, se em todos os aspectos Satanás procura imitar a Deus, aqui disse que iria pôr um sinal na mão e também um sinal na testa. E se isso aqui é imitar a Deus, e o qual seria o sinal de Deus? Na testa e na mão. Nós podemos encontrar esse texto registrado em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 6 até o versículo 8. Ali o texto disse que Deus falou com Moisés
e Moisés orientando todo o povo de Israel, que eles deveriam meditar na lei do Senhor todos os momentos. E também, andando pelo caminho, deveria estar ensinando seus filhos, indo se deitar, ensinando seus filhos. Ao levantar, também deveria ensinar os seus filhos. E a lei deveria estar na sua testa, entre os seus olhos e também na sua mão. Então aqui já começa o quê? A aparecer um sinal daqueles que têm um compromisso com Deus e que estão obedecendo a palavra de Deus. Veja bem que na Bíblia hebraica, né, a palavra oração, aparece a palavra tefilá. E orações, tefilim. O que é tefilim? Até hoje, o povo judeus, eles usam, né, tefilim, que é orações. Duas caixinhas. Uma caixa pequena de couro de animal kasher, que é um couro próprio, perfeito. Faz essa caixinha. E essa caixa, ela tem 4 repartições. Põe na testa e com a fita de couro amarra aqui atrás na cabeça. E a outra põe no braço esquerdo, aqui no músculo, uma outra caixinha. Essa tem apenas uma repartição e fica também aqui apontando para o coração. Na que vai na testa tem 4 repartições e cada repartição daquela põe um pergaminho. E este pergaminho tem partes da lei. E a que vai no braço põe um pergaminho. E esse pergaminho também tem parte da lei. O que é Torá? Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ali é chamado de lei. Então, a lei, no sentido físico, deveria estar aonde? Na mente. E também aonde? No coração. Mas não deveria ficar somente no sentido físico. Deveria estar realmente gravado na mente e as pessoas vivessem isso na mente e no coração. E Jesus, por várias vezes, ele ensinou, olha, deve servir ao Senhor teu Deus, né? De todo o seu pensamento, de todo o seu coração e de toda a sua força. Então, este é o sinal de Deus para as pessoas. A sua lei, a sua palavra deve estar na mente e também no coração. E qual que é o sinal do lado oposto, que é da besta? Realmente é aquilo que contradiz a palavra de Deus, que contradiz a lei de Deus. Vamos ver Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo 17, que diz assim: Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremoto, e grande saraiva. A pergunta é essa: quando que ocorreu isso? De relâmpago, vozes, trovões, terremoto. Quando que ocorreu isso? Quando realmente Moisés foi no Monte Sinai receber as 2 tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Neste momento, teve
relâmpagos, teve terremotos, teve trovões. Então veja bem que a palavra de Deus, ela nos mostra isso, né? Quando abriu o céu, realmente aqui apareceu a arca, ali a arca do concerto, e foi relâmpago, vozes, trovões e terremoto. Apocalipse 14 e o versículo 12, que diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, quem que João viu salvo? Quem foi os que venceram a besta? Aqueles que guardam os mandamentos e também têm a fé em Jesus. Apocalipse 11. No Apocalipse 12 e o versículo 17, que diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher seria igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Então, é com quem o dragão se irou, né? Com os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus. Então veja bem, quando se fala Apocalipse, né, ele é um livro alegórico, ou seria, raramente, algum versículo aqui, ele vai ser interpretado da forma que ele está. Sempre vai ser interpretado de forma diferente. Então, quando se fala o número 666, muitas pessoas afirmam que esse número vai ser um número físico, né, um documento físico, e vai forçar todas as pessoas a receber esse documento. Ou seja, não dá para afirmar isso. Por quê? Porque baseado nos textos bíblicos, como já foi lido lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 até o versículo 8, aquela caixinha que continha a lei de Deus, que ponhava na testa e no coração, ela não poderia ficar somente naquela caixinha, de uma forma física. Realmente tinha que estar na mente e também está no coração. E foi isso que o apóstolo Paulo disse: olha, né, nós temos a mente de Cristo. Em outro texto registrado em Salmo, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então veja bem, da mesma forma que aqueles que têm esse compromisso com Deus, não deve ser simplesmente um compromisso físico, algo baseado em matéria. Não, tem que estar na mente. E assim também é do lado da besta. Simplesmente receber um documento físico, isso não faz sentido, né? Isso também tem que estar o quê? Na mente das pessoas, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 13 e 14, né? Que fez descer fogo do céu, e ali realmente enganou muitas pessoas. E do outro lado, até aqui, né, nós podemos observar que muitas pessoas já afirmaram que a marca da besta seria o CPF. Por que seria o CPF? Porque sem esse documento ninguém fazia e também até hoje ninguém faz nada. É necessário esse documento. Aí depois, muitos já falaram que a marca da besta seria ali o código de barra. Né? Toda a mercadoria que vamos comprar tem ali o código de barra. E ali existe no código de barra 3 barras
um ano uma ponta, outro ano outra, que ela é um pouco mais longa. A do meio também é um pouco mais longa. Aí muitas pessoas afirmaram, olha, nessa barra, que essas 3 barras que são mais longas, né, no futuro vão vão diminuir um pouco essa barra e cada lugar desse vai pôr o número 6. Vai dar o 666. Aí depois outros já afirmaram que www, né, também seria a marca da besta, o número 666. Aí outros também já afirmaram que o chip, né, o microchip, seria a marca da besta. Até esse cartão, né, do banco, para estar fazendo essa movimentação, muitas pessoas falam, não, ali tem um chip e ali seria a marca da besta. E agora, uma coisa que não faz muito tempo, dizem que já foi aprovado, um microchip, ali mais ou menos o tamanho de um caroço de arroz, né, que pode ser implantado na testa ou na mão. E ali está todas as informações, todo o cadastro da pessoa. Aí muitos afirmam que isso aí também é a marca da besta. E esse realmente é um dos que mais assusta as pessoas. Ou seria, nenhum cristão vai aceitar este microchip que põe na mão. Ou seria, marca da besta, o 666. Esse número é temido por todos os cristãos. Até muitos que não são cristãos realmente temem esse número. E as pessoas aguardam simplesmente no sentido físico. E aquilo que eu já disse no início, a besta, né, Satanás, sempre procura imitar a Deus. Apocalipse 13 e o versículo 13 até o versículo 18, a besta tem o seu número. A besta, ela vai marcar na testa ou na mão. Aqueles que têm o compromisso com Deus já estão marcados na testa e na mão. Qual que seria o sinal? É o que está registrado em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 6 até o versículo 8. Né? Ali, no hebraico, é chamado de tefilim, que é uma caixinha onde contém parte da lei. Na caixinha da testa tem 4 divisões, 4 pergaminhos. Na caixinha que vai aqui no músculo, no antebraço, tem 1 pergaminho. Vai totalizar 5 pergaminhos. E esses 5 pergaminhos, ele representa os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que no português é chamado de lei. E no hebraico é chamado de Torá. Então, esse tefilim é uma forma física de representar ou a marca de Deus. Só que essa marca, que é o tefilim, é uma marca física, ela não deve ficar simplesmente guardado naquela caixinha na testa, né, amarrado aqui na testa, no momento de oração, e também nem no braço, aqui no antebraço, amarrado só no momento de oração. Não. Ela não deve ficar somente na forma física, mas deve estar na mente, deve estar no coração. É como diz Jesus por várias vezes, né? Que devemos servir ao Senhor, né, de todo o nosso pensamento e de todo o nosso coração. Salmo mostra: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então veja bem que simplesmente ficar só no lado físico, isso não faz sentido. É necessário estar na mente. Agora, voltando para o microchip que é implantado na mão. Realmente isto
é uma marca muito temida. A pergunta que eu faço é esta: se a pessoa receber, isso faz algum sentido? Ah, não, mas se a pessoa receber e depois for a marca da besta. A pergunta é essa: o que é a marca da besta? Qual que é o significado desse número 666? O que está por detrás disso? É tudo aquilo que se opõe contra a lei de Deus. Se esse microchip, que implanta na mão, e ali está todo o cadastro da pessoa, não está forçando a pessoa a desobedecer a lei de Deus, não está entrando em contradição à lei de Deus, não tem problema nenhum. Agora, pode não ser esse microchip na mão, pode também não ser na testa, enfim, pode não existir nenhum documento físico. Mas se a pessoa ela está vivendo em contradição com a lei de Deus, quer dizer, de uma forma automática, já está recebendo esta marca. Então veja bem, tudo aquilo que contradiz a lei de Deus, de uma forma automática, já está do lado 666. Então, veja bem que a preocupação dos cristãos de não receber esse número 666 realmente é uma preocupação grande, mas esta é a realidade. É muito mais assustador do que os cristãos podem imaginar. Não é simplesmente algo físico, é algo que deve estar na mente, no coração, que normalmente a maioria dos cristãos se preocupa somente com o lado físico. Não, esse documento aí eu não vou receber, mas se preocupando só com o lado físico. E muitas vezes esquece de fazer essa pergunta para si mesmo: eu estou de acordo com a lei de Deus? Eu estou obedecendo a palavra de Deus? Então, a nossa preocupação com relação à marca da besta, o 666, deve ser muito mais maior do que aquilo que nós estamos tendo. O nosso cuidado deve ser muito mais do que o cuidado que nós estamos tendo até agora. A única forma de nos livrar é somente Deus, através da nossa obediência à palavra do Senhor Deus. E muitos também já fizeram a conta do Néron, imperador romano, o seu título também dava 666, E esse poder hoje já não existe. E muitos títulos de religião, cerca de 1000 anos atrás, o título da pessoa, ali do responsável, dava 666. E essas religiões já desapareceram. Hoje não existe, somente na história. E na época, as pessoas já pegavam o título do chefe, ali do religioso, fazia a conta, dava 666. E este líder era chamado de besta. Este ia ser a besta que iria se levantar contra os cristãos para forçar e também para fazer com que as pessoas tivessem o seu número 666. Então veja bem, todas estas afirmações que as pessoas fizeram, todas caíram por terra. Então,
a marca da besta, esse documento pode vir de uma forma física? Pode. Pode afirmar? Não. Se afirmar, a pessoa pode errar. Por que pode errar? Porque não vamos encontrar nenhum texto bíblico. Agora, a marca existe? Sim. Até a palavra besta, no Novo Testamento grego, vai aparecer a palavra terion. O que quer dizer terion? Um animal feroz, aquele que tem alto poder para destruir a alma da pessoa. Então, isso é besta. Então, isso trazendo para o lado espiritual. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, isto é besta. Então nós temos que ter esta preocupação de nunca se afastar da lei de Deus. Porque a partir do momento que se afastamos da lei de Deus, de uma forma automática, já estamos com esse número, 666. Agora, quando a lei de Deus está na nossa mente e no nosso coração, aí não importa se vai ter um documento físico ou não, estamos protegidos por Deus. E veja bem que nessa caixinha de couro que vai na testa, ela tem a letra Shin. A letra Shin é a primeira letra do nome Shaddai. Esse nome Shaddai é um número muito conhecido entre os cristãos. O que representa Shaddai? Shaddai é guardião das portas de Israel. Shaddai também, aquele que protege, aquele que alimenta. Ou seria, quando a pessoa realmente está em obediência aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, a pessoa está o quê? Protegida por Deus. A pessoa está sendo guardada, sendo alimentada por Deus. Então esta deve ser a nossa preocupação. De maneira alguma, aceitar esse número, 666. E qual é a forma? A lei de Deus na nossa mente e no nosso coração. Como diz o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Também em Salmo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E realmente, quando estamos vivendo isso, não importa se vai aparecer esse documento de uma forma física ou não, estamos protegidos pelo Senhor nosso Deus. E que assim o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos nós. Se a nossa preocupação era grande com relação a esse número, 666, mas quando olhamos para o texto sagrado, nós vamos perceber que a nossa preocupação ainda deve ser maior. E a única forma de termos uma proteção garantida é quando vivemos em comunhão com Deus, em obediência a toda a sua palavra. Então, que assim, amados, o Senhor Deus possa continuar nos abençoando e nos protegendo, e até a próxima, se assim Deus nos permitir, e até lá.